Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel, 20 de abril de 2024, hoje um sábado, agora 8 horas e 26 minutos da manhã na capital paulista. Dia frio, temperatura em queda, aí por volta de 16 graus na capital. Vamos hoje tratar de vários assuntos ligados à geopolítica e aos rumos para onde vai este nosso lindo planeta azul. A guerra da Ucrânia parece que não termina, estão aí aprovando mais aí alguns bilhões. O Congresso americano precisa de aprovar e de fazer esse negócio, porque hoje eles dependem da guerra da Ucrânia até para poder movimentar a economia interna dos Estados Unidos. Veja, ela é excepcionalmente lucrativa para a indústria americana armamentista, né? A guerra da Ucrânia, ela não termina. Veja, a dívida pública dos Estados Unidos é imensa, né? Nem é preciso dizer que esse dinheiro mal chega para os ucranianos, né? Os ucranianos são a bucha de canhão. Sem essa bucha de canhão, a guerra termina. E daí não há lucro, e não se movimenta a economia, e não se imprime dólares, e não se cria moeda virtual também, né? Ou seja, a guerra da Ucrânia é necessária hoje para o próprio planejamento econômico e financeiro dos Estados Unidos. A minha opinião sobre a guerra da Ucrânia é que interferir no destino da Ucrânia foi uma das ideias mais torpes, mais tolas, mais imbecis já perpetradas na história dos Estados Unidos. Mas, enfim, quem é que não faz tolice uma vez ou outra na vida, né? Veja, atrelou a própria economia dos Estados Unidos à continuidade da guerra até o último ucraniano, né? Ou seja, produzir armas e dinheiro para este país tornou-se parte permanente da política externa americana. Ainda mais, tornou-se uma necessidade de sua política econômica interna. A grosso modo, como eu disse, é preciso fazer o dinheiro circular. E as guerras eternas são o modus operandi dos Estados Unidos e a sua mentalidade sionista e globalista, né? Mas será que eles vão ganhar? Veja, a Rússia praticamente já venceu esta guerra, né? A vitória da Rússia na Ucrânia, e eu recomendo os vídeos que você pode legendar aí do Mersheimer, que inclusive já escreveu obras assim seminais sobre esse assunto, né? A vitória da Rússia na Ucrânia significa a total desmoralização da OTAN, ou que eles dizem a NATO, né? A Organização do Tratado Atlântico Norte, que é a maior aliança militar do mundo, sediada na Europa. A reputação da OTAN vai estar irremediavelmente manchada no seu propósito de proteger a Europa, né? E a própria aliança europeia, a União Europeia, ela pode simplesmente se desfazer, né? Por exemplo, os alemães e os franceses estão cada vez mais no bate-boca, né? Quando a Europa ainda tinha líderes europeus, que se podem dizer líderes europeus, por exemplo, Angela Merkel, o Sarkozy, né, que era o presidente da França antes, lá por 2008, mais ou menos, sabia-se que a OTAN não deveria se expandir para a Ucrânia. A expansão ofensiva da OTAN é parte da política americana de confrontar a Rússia, usando a dependência, a submissão da Europa ao seu guarda-chuva de proteção, que é a OTAN. E é absurdo, porque você não tem mais o Pacto de Varsóvia, né? Eles estão se protegendo do quê? Da sua propaganda anti-russa, russofóbica, né? Quer dizer, eles obrigam a Europa a lutar uma guerra que jamais deveria ser a dela, né? Bom, a ideia original, né, dos neocons aí, dos neoliberais, do lobby sionista e excepcionalista americano, eu estou devendo um estudo aí sobre o neocon, mas vai vir logo para frente aí na sequência dos nossos vídeos eu vou fazer um histórico sobre o movimento neocon nos Estados Unidos. Veja, a ideia original dos neoconservadores, quando da queda da União Soviética em 2001, 1991, desculpem, quando no 2001 é a queda das Torres Gêmeas, né? Quando da queda da União Soviética, que foi planejada e executada pelos neocons, né, jamais foi ter de conviver com uma Rússia soberana. A sua ideia original não era essa.
Muito pelo contrário, seu plano era esfacelar politicamente a Rússia em pelo menos 4 países, para melhor poder explorar os seus abundantes recursos naturais, né? Principalmente na Sibéria, né? Nenhuma alternativa restou à Rússia quando invadiu a Ucrânia. Veja, havia um morticínio de russos no Donbás e no entorno do Donbás. Lembremos, o grau de corrupção e desestabilização promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia visava atingir, em última análise, a política russa e a própria coesão social russa. Ou seja, todo aquele processo lá de vitória nula, Maidan, né, consistia, em última análise, em fazer a OTAN expandir-se para a Ucrânia e, finalmente, provocar a Rússia em seu próprio território e fustigá-la a tal ponto de desestabilizá-la politicamente e, em última análise, destruí-la. Quem criou o medo irracional da Europa em relação à Rússia foi os Estados Unidos. Mas o próprio Estados Unidos, ou melhor dizendo, o lobby sionista dentro dos Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos, ele não vê, muitos americanos não veem a Rússia e os russos necessariamente como um inimigo para sempre. Quem fomenta essa inimizade é o lobby sionista, os neocons, né? Há incontáveis exemplos de colaboração entre americanos e russos. Incontáveis exemplos, né? O problema aqui é sempre o mesmo, né? Grana e proteção. Se a OTAN perde, a União Europeia se desfaz e os Estados Unidos perdem a face de vez, né? Sendo que o seu prestígio está em queda livre. Veja, é fato notório e sabido que a Rússia não tem nenhuma intenção de invadir a Europa. Nunca teve intenção de invadir a Europa. Isso não funciona assim. Veja, até faço uma reflexão. A Rússia teria todas as razões do mundo se ela desejasse invadir e tomar a Europa. Ela foi provocada de um modo grotesco, hediondo e gigantesco, pelo menos 2 vezes pelos europeus. Primeiro foi aquele corso deslumbrado, né, as guerras napoleônicas, no início do século XIX, né, e que encontrou o seu termo lá nas estepes russas. E depois, no século seguinte, lá em meados do século XX, veio o bigodinho alucinado, né, o excepcionalista ariano aí, né? Quem aguenta isso? E quem venceu o nazismo? A gente sabe que foram os russos. Quem aguenta isso? Os russos aguentam, hein? Bom, pessoal, agora vou diversificar um pouquinho aqui. Veja, eu falei sobre o sionismo, né? Mas veja, uma coisa são os judeus, outra coisa é o judaísmo, a religião. E outra coisa ainda é o sionismo, que é um judaísmo reformado. Né? É um rabinato que fez uma reforma do próprio judaísmo, que é esse chamado de sionismo, né? Que é o mentor aí da... Enfim, vamos entender melhor essa questão, né? Por que existem tantos judeus que não aceitam o sionismo? Mas você não pode dizer que um judeu ele é antissemita, né? Você não pode colar nele essa pecha, né? Então você também não faz sentido quando você critica o sionismo pelo seu modus operandi globalista e belicista, né, de submeter a humanidade a um povo aí, né? Você não pode ser taxado de antisionista quando você é contra o sionismo. Então você é antisionista, né? Que é outra coisa. Veja, para levar a cabo os seus intentos, por exemplo, no Oriente Médio, né? Por quê? Porque a gente sabe aí que as coisas vão piorando, né? Na Ucrânia, vão piorando no Oriente Médio, vão piorando no Sudeste da Ásia. Mas veja só, quando você estuda o sionismo e as teses sionistas, você entende por que eles são os maiores agitadores e revolucionários de todos os tempos e dos últimos séculos, né? Veja, o avô espiritual do sionismo é o Maquiavel, né? É a eles que se remetem os neocons. O pai espiritual dos neocons é o Léo Strauss. É por isso que o Pepe Escobar os chama de straussianos, né? Nós vamos estudar esse assunto melhor quando eu fizer as locuções, os vídeos sobre os neocons, né? Então as coisas vão piorando na Ucrânia, no Oriente Médio e no Sudeste da Ásia, sobretudo.
Veja, mas vão piorando? Depende do ponto de vista de quem que vai piorando. Do ponto de vista dos sionistas, essa piora é o melhor dos mundos. Por quê? Veja só, agitação, revolução, guerras eternas estão na sua essência existencial. Veja, você não tem nenhum povo escolhido, nenhuma terra prometida, que é o seu mote hipnótico, apregoado aí, sem o caos absoluto. Você tem que primeiro promover o caos absoluto no mundo dos goins, que somos nós, os goins. Goim, em hebraico moderno e yiddish, goim é o termo para o gentio, nós somos os gentios, os não-judeus. Né? E no yiddish, essa palavra foi adotada aí, por exemplo, em português é o gentio, sempre com sentido pejorativo. Né? Veja, e para eles levarem a cabo os seus intentos, por exemplo, no Oriente Médio, né? Que são 3 frentes, né, de guerras aí principais: Oriente Médio, Sudeste da Ásia, usando a ilha de Taiwan, e Ucrânia. Né? Então é Ucrânia, Oriente Médio e Taiwan. Veja, no caso do Oriente Médio, a ideia de confrontar o Islã faz parte dessa estratégia de dominação do mundo. O que eles achavam que seria a New World Order, a nova ordem mundial, né? Onde eles iam reinar de maneira unipolar no mundo. Mas a verdade é que a nova ordem mundial não é o mundo unipolar, não. A coisa miou. Né? Você tem aí uma divisão irremediável, porque você tem a emergência e a ascensão de um mundo multipolar. Já falamos isso aí várias vezes em vários vídeos, né? Mas você tem, mas vamos voltar à sua estratégia, porque ela não vai parar. Né? Veja, a ideia de confrontar o Islã é puramente estratégica. Veja, 2 pontos aí, a meu ver, se encontram nessa estratégia. Primeiro, a necessidade de você inventar aí, e hoje isso está espalhado pelas igrejas aí, pentecostais e evangélicas também, a tal da cultura judaico-cristã. E tem muito católico que também cai nessa, né? Isso é um Frankenstein teológico, né? Não existe nenhuma cultura judaico-cristã, isso é uma invenção, é uma propaganda, né? Mas bastante eficaz, né? Para submeter os goins, que somos nós, os cristãos, né? Nem vou citar que essa tese aí, ela parece bastante presente ali no protocolo dos sábios de Sião, né? Um indivíduo que, um libelo aí, um texto de propaganda, né? Que foi bastante importante na época do nazismo, né? E que mostra a ideia de uma conspiração permanente, né? Mas enfim, então essa cultura judaico-cristã faz parte da ideia de confrontar o Islã. Ó, é judaico-cristã, hein? Não é judaico-cristã islâmica, hein? É cultura judaico-cristã. Quer dizer, vamos trazer os goins para o nosso lado, lavar o seu cérebro, fingir que nós estamos do lado dele, porque é sempre maquiavélico, né? E depois criar aí um New Pearl Harbor, né, quando eles destroem as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro, para colar a responsabilidade não neles, os que perpetraram a ação totalmente planejada e executada pelos sionistas. Inclusive foi gestado isso na loja paramaçônica Ator Pentalfa, como nos conta o Giulio Magalli no seu livro Maçones, né? Foi dentro dessa urlode, dessa loja paramaçônica, que se gestou e que se gerou a ideia de destruir as Torres Gêmeas para criar um precedente de você colar no islamismo a peixe de terrorismo. Né? Isso tudo foi elaborado nesta loja Ator Pentalfa. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Né? Então você criou um precedente contra o mundo islâmico. Né? E essa fake cultura judaico-cristã faz parte de uma guerra cultural. E a queda das torres é fundamental para a guerra ao terrorismo, uma coisa que já está ficando desgastada. Né? Então, quando você então estuda essas teses, você entende por que eles são os maiores agitadores e revolucionários do mundo. Bom, continuando, pessoal, vou comentar algumas notícias
Veja, os Estados Unidos está falido. O que vocês acham? Israel consegue vencer o Hamas? O que vocês acham? E a Ucrânia? Os ucranianos vão vencer? Não. Os Estados Unidos está falido, Israel não consegue vencer o Hamas e não vai vencer, e a Ucrânia está perdida. Isso não se lê na grande mídia, hein? Até porque, se a grande mídia contar a verdade, ela vai perder 100% dos seus cada vez menos leitores, né? Inclusive, se a grande mídia resolver, de repente, colocar os fatos como eles são, muita gente vai encher a cara, né? Ou vai pular da ponte, o que é pior, né? O jogo de verdade é mortal. Ele é mortal. Veja, quando o Trump acaba com o Soleimani, isso é um jogo de verdade. Por exemplo, quando você tem um atentado brutal em Moscou, lá no Crocus Circus Hall, lá, que eliminou aí centenas de russos, né, civis, né? Quando você tem esse atentado brutal em Moscou, isso é um jogo de verdade, né? Quando você ataca a embaixada da Síria com baixas relevantes, isso é o jogo real, esse é o jogo verdadeiro. Agora, o jogo falso, o jogo fake, o jogo feito para enganar os goins, enganar os gentios, enganar os cristãos, né? O jogo cantado, né? Falado, combinado, né? Assim, drones e mísseis que não tem baixas nenhuma, né? Drones passeando no Irã, né? Motivo de memes e piadas, né? Pelo mundo afora. Veja, aí é um jogo cantado. Aí pode ser um recado, uma coisa simbólica, um ensaio para alguma coisa. Olha, eu posso encostar em você se eu quiser, viu? Mas veja, mas Israel ele ataca Gaza, a Síria e o Líbano sem aviso nenhum. Esse é o jogo real. Agora, território do Irã ela respeita. Os Estados Unidos também respeita. Ainda que provisoriamente. Seja devido à eleição, os Estados Unidos não pode escalar a guerra do Oriente Médio, como desejam os neocons, né? Ou uma ala dentro do lobby sionista deseja profundamente essa guerra, né? Os Estados Unidos não podem, por causa da eleição, né? Na verdade, ele vai jogar dos dois lados. Veja, o voto palestino, árabe, muçulmano dentro dos Estados Unidos é grande. A esquerda progressista americana, ela é pró-Palestina, gente. Você vai perder esse voto, Biden? E você, Trump, você vai perder esse voto? Hein? Ah, mas você também tem muita gente que está a favor de Israel, né? Então você tem um país dividido, né? Mas você sabe que você não pode escalar esta guerra. Nem o Biden, nem o Trump. Bom, o Trump nós vamos ver depois, né? Veja, mas você também não pode atacar o Irã, porque você depende do Irã, que ele tem grandes reservas de petróleo e gás no Irã. E você vive atacando o Irã porque você sabe que ele é um país soberano e que ele controla o Estreito de Hormuz. Veja, também encontramos aí algumas notícias sobre o Bitcoin, né? Não há nada de puro ou de moral, né, no Bitcoin, né? Todo crime global hoje, seja organizado, seja em vias de se organizar, toda atividade ilícita e condenável hoje no mundo utiliza criptomoedas, né? E é claro que em algum momento, em alguns momentos, inclusive, houve vazamentos aí dessa exchanges, né, que levou aí a prejuízos de... Eu me lembro que teve lá uma exchange, que é uma operadora de bitcoins, que deu um golpe aí de 800 mil bitcoins, levando várias pessoas aí a perder tudo, perder todos os seus bitcoins, né? Bom, eu não sei você, mas eu não acredito que exista alguma criptografia no mundo, né, que não possa ser quebrada, né, ou desvendada. Os protetores aí do blockchain, que já virou uma religião, ou melhor, uma seita cibernética, né?
eles vão ter que usar toda a sua massa cinzenta, toda a sua capacidade intelectual para resistir ao poder de descriptografia dos computadores quânticos. Veja, os computadores quânticos ainda estão no berço, mas logo eles vão estar dando seus passinhos, hein? Bom, pessoal, ainda gostaria de falar uma coisa. Se fala muito em ditadura hoje no Brasil, né? Da parte de um elemento aí, né? Um tipo metido a Draco, a leis draconianas, né? Veja, numa ditadura eu poderia dizer que ele é o Draco brasileiro, ou o Drácula brasileiro, né? Só que o Drácula ele parece mais moreno, né? E o Drácula não é careca, né? Veja, você e eu jamais poderíamos falar mal do Draco, né? Brasileiro. Veja, o indivíduo aí você pode não gostar dele, ou gostar dele, tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta, né? Mas o fato é que ele passou toda a sua juventude decorando grossos códigos, né? Código Civil, Código Penal, Código Tributário, é o rei da decoreba, né? Passou em todos os concursos em primeiro lugar, né? Eu acho assim, muitos o defendem pelos motivos errados, né? Por exemplo, porque ele pratica censura, né? E muitos o atacam pelos mesmos motivos, né? E tem maluco que jura que o Brasil é uma ditadura. Veja, o indivíduo em questão aí, ele parece que ele passa o dia na internet vasculhando o Twitter para censurar, para mandar pegar o celular e o notebook do gajo aí, seja lá quem for, hein? Tem deputado que caiu aí, né? Ora, isso é uma ditadura? Uma ditadura é um tipo de regime mais ou menos sofisticado, que eu acho que o Brasil não tem essa sofisticação. Tipo assim, o Brasil não tem a capacidade para ser uma ditadura. Ou talvez, isso talvez seja uma coisa boa, né? Ou assim, a ditadura brasileira, ela só vai até um certo ponto. Por exemplo, como a gente viu no regime militar, que muitos aí acham que foi uma ditadura terrível. Claro, foi terrível para algumas pessoas, não há dúvida. Mas assim, no comparativo, a ditadura militar brasileira foi a mais light do universo, né? Basta você ver aí os que tombaram sob a ditadura brasileira, 400, 500 pessoas aí, hein? Da comissão aí da verdade, né? Poxa, gente, na Argentina foram 20 mil, 30 mil argentinos. No Chile foi uma coisa terrível, assim, 40, 50 vezes pior, né? Então, assim, no comparativo, a ditadura brasileira. Veja, para você ter uma ditadura, você precisa ter um mecanismo de coerção efetivo. Não é simplesmente você censurar 100 pessoas no Twitter, né, que faz de você um ditador. Talvez aquela pessoa em específico seja um ditador. Você precisa ter um mecanismo burocratizado, efetivo e sistemático de censurar cidadãos, né? E você sabe, aqui na rede social você só é censurado se você for aquele cara que tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 10 milhões, aí sim. Aí você se torna uma persona que tem que ser vigiada pelo sistema, né? Veja, então veja só, ele deve cair. Ele deve cair o juiz, né? O Alexandre de Moraes, ele deve cair, sim. E bingo, ele poderá virar político, né? Olha aí, ó. Tá no caminho certo, hein? Ele pode virar político, né? Ele cai, consegue aí, deixa de ser um ditador de Twitter e ele poderá, feliz da vida, virar juiz, a exemplo daquele antes dele, né? Que também fez um baita de um sucesso, destruindo as empresas brasileiras aí, o Serginho Moro, né? Bom, pessoal, então assim, o vídeo está com 24 minutos. Ah, sim, queria comentar isso daqui também, ó. Teve essa votação aí na ONU, né, sobre a criação do Estado palestino. E você sabe, ao longo aí da história, se vende a falácia de que, ora, não existe um Estado palestino porque os árabes não aceitam. Mentira! Podem ver, quem vota contra a criação do Estado palestino ontem, na ONU, os Estados Unidos. País sionista por excelência. Vocês já viram a imagem do tio Sam?
Ele é a própria cara, né? Do sionismo, né? O Brasil, a China e a Rússia votaram dignamente a favor da criação de um Estado palestino. Bom, e a Rússia faz uma leitura aí geopolítica contundente. Veja, o apoio incondicional do Ocidente à política bíblica e expansionista de Israel significa a decadência do Ocidente e o preço será alto. Pessoal, poucas pessoas no mundo conhecem tão bem a mentalidade revolucionária dos sionistas como Vladimir Putin. E eu afirmo, aí é uma reflexão minha, baseada aí na imaginação, na intuição. Veja, o que eles querem mesmo, o lobby sionista, os neocons, os excepcionalistas, é jogar os Estados Unidos contra a Rússia. Porque são duas alas, inclusive são duas alas dentro do sionismo, né? Uma americana e uma russa. E a gente sabe que a Rússia se deu sempre a bons termos com Israel, mas agora ela já faz uma crítica contundente a Israel. Israel pode atacar na Síria, no Líbano, em Gaza, à vontade, sem nenhum receio de estar cometendo desatinos. Mas o Irã ela não ataca, né? E tampouco os Estados Unidos. Então, caberá escalar a guerra no Oriente Médio. Está no joguinho, às vezes o jogo é de verdade, por exemplo, quando você destrói uma embaixada, às vezes o jogo é de mentirinha, tipo, ó, eu vou mandar uns drones aí, depois você manda uns drones aqui, é claro que isso daí é combinado. Pessoal, não é conspiração, tem coisa que é combinada e tem coisa que você não combina, né? É isso, pessoal. Então hoje foi um vídeo assim mais espontâneo. Vocês encontram todos os conteúdos no meu blog. O blog Elder Araújo está aí na descrição do vídeo. Espero que vocês apreciem os nossos conteúdos, nos deem sugestões. Falamos aí sobre o judaísmo, o sionismo, a eleição americana, a posição da Rússia, as três grandes guerras aí surgindo, a do Oriente Médio, do Sudeste da Ásia e a da Ucrânia. Não cremos que nenhuma das três vai parar, muito pelo contrário, elas vão escalar, mas elas vão se modificando. Eu vejo a Ucrânia perdida para o Ocidente, eu acho que os russos vão vencer, ou já venceram, mas simplesmente ela vai sendo cozida a fogo lento até o último ucraniano. Eu acho que essa é a intenção, até porque os Estados Unidos dependem da produção de armas e da produção de dinheiro também para movimentar a sua economia interna, né? Tudo que resta a Israel é escalar a sua guerra e tentar envolver os Estados Unidos numa guerra contra o Irã. E por sua vez, Taiwan, que a gente sabe que vai cair no colo da China, se não agora, daqui 10 anos, daqui a 100 anos, eu duvido que o Ocidente tenha esse grau de resiliência e de paciência e de visão a longo prazo que os chineses têm. Bom, pessoal, sendo o que tínhamos para hoje, agradeço a atenção de todos. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Dá um like no vídeo, faz o YouTube entender que você veiculou o vídeo. Se quiser, compartilha, faz um comentário, traz um seguidor para o canal. Se quiser me fazer um Pix, pagar um cafezinho aí, tá o Pix na descrição do vídeo. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.